Meus amigos, finalmente aí o Vasco voltou a vencer na Copa Sul-Americana e de quebra se classificou para o playoff que vamos enfrentar na próxima fase da Sul-Americana. Vamos falar muito dessa vitória do Vascão. Também tivemos uma notícia muito importante na tarde de hoje. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui no canal. Pessoal, o Vascão venceu por 3-0 o Melgar lá em São Januário. Um primeiro tempo impecável do Vasco, né, cara? O Vasco poderia ter feito 4-5-0 tranquilamente no primeiro tempo contra o Melgar, mas tirou um pouquinho o pé, mas mesmo assim conseguiu criar ótimas oportunidades e fazer esse placar elástico já no primeiro tempo, né? O Vasco começou dominando a partida, levou um susto ou outro ali, mas rapidamente teve um maior controle da partida, conseguiu ter uma maior qualidade técnica de alguns jogadores, principalmente do garoto Ryan, que está evoluindo demais na mão do Diniz. Como está jogando futebol o Ryan, acho que ele nunca atuou dessa maneira, nem mesmo na base. Com certeza é um jogador que tem muito futuro pela frente. Pouco se fala do Ryan, né, cara? A gente sempre ouve falar aí do Estevão, de fulano, de ciclano, mas pouco se fala do Ryan, né? Certamente, se ele vestisse uma camisa vermelha e preta, ele estaria na convocação do Carlo Ancelotti aí, cara. Mas todo vascaíno sabe muito bem como que funciona o sistema aqui no Brasil. Mas deixando o clubismo à parte, o Ryan tá jogando muita bola, é um jogador aí muito interessante, que vai evoluir muito na mão do Fernando Diniz. E se ele for vendido agora na próxima janela de transferências, o Vasco vai sentir muito essa saída desse jogador, porque ele está em ascensão. Poucos jogadores do Vasco estão vivendo uma fase dessa maneira, né? Temos jogadores veteranos, jogadores já consolidados, jogadores aí que jogam isso mesmo e não vai passar disso, e até mesmo jogadores que estão no nível técnico muito abaixo para estarem vestindo a camisa do Vasco. E o Ryan é o único jogador que eu vejo potencial para continuar evoluindo mais e mais, porque ele é um ativo do clube, um jogador formado nas categorias de base do Vasco, muito jovem, e certamente é um jogador que tem muita coisa a ganhar na sua carreira, porque é um garoto que tá merecendo, cara, um garoto que tá sendo esforçado. Antes tinha uma grande cobrança em cima dele por ele não correr, por ele não dar vida, não ter sangue dentro de campo, mas ele tá mudando, tá mostrando um jogador que tá tendo mais raça, tá batendo de frente realmente com os zagueiros, tendo uma velocidade fora do comum, que ele não vinha apresentando esse tipo de arrancadas nos jogos, e certamente tem um dedo do Fernando Diniz aí nessa evolução do garoto Ryan. Gostei bastante também hoje da atuação do Jair, cara. O Jair que tá para sair do Vasco, mas foi titular na Copa Sul-Americana e mostrou um bom futebol, principalmente no primeiro tempo, onde ele controlou o meio-campo juntamente com o Tietê, que foi mais um jogador que eu gostei. Mas para mim, cara, acho que os três melhores em campo hoje foram disparados. Léo Jardim, que salvou muitas vezes o Vasco no primeiro tempo. Gostei muito do Paulo Henrique na partida e também do garoto Ryan. Para mim, esses três foram os melhores dentro de campo. Teve outros jogadores que fizeram boas partidas, como eu falei, caso do Tietê e também aí do Jair. Coutinho também fazendo uma partida ok, nada fora do normal, mas uma partida ok do Coutinho aí. Ele fez uma partida aceitável também, longe de ser o Coutinho que o torcedor imagina, mas tá de bom tamanho aí pelo que ele já vinha apresentando com a camisa do Vasco. O Verratti, como sempre, é o matador, goleador, tá ali para fazer o gol na bola que sobra, num belo passe ali do Tietê, o Verratti fazendo o terceiro gol. O segundo gol foi um belíssimo gol também do Paulo Henrique, mas o gol do Ryan, na minha opinião, foi o gol mais bonito do Vasco, um passe maravilhoso ali do Coutinho, e ele chapando na bochecha da rede ali, fazendo o primeiro gol do Vasco. Certamente ali o Vasco poderia ter amassado mais o Melgar no primeiro tempo. Teve um lance nos minutos finais ali do Moreira no primeiro tempo, que quase o Vasco fez o quarto gol, mas estava invalidado ali pelo juiz, acho que foi impedimento no lance. E certamente ali o Vasco teve oportunidade, sim, para fazer um placar mais elástico contra o Melgar. No segundo tempo o Vasco pregou literalmente, né? O time foi muito abaixo no segundo tempo. Tiveram várias alterações que deram uma maior mobilidade ao time do Vasco. Benjamin Garré fazendo aí a sua estreia, entre aspas, com o Fernando Diniz. Finalmente aí entrando em campo com o treinador, parece que ele ganhou um pouco mais de liberdade ali para flutuar no meio campo. Ainda falta um pouco de velocidade esse jogador, mas ele é um jogador que pode ser evoluído pelo Fernando Diniz, assim a gente espera. Jogador que estava escanteado, com certeza, não vale o que o Vasco pagou, mas já que ele está lá, o Vasco tem que utilizar, tem que fazer alguma coisa com esse atleta para ver se ele dá algum fruto aí, para ajudar o Vasco de alguma forma, né? Hoje o Adson entrou também Alex Teixeira, Matheus Cocão, Pumita Rodrigues também entrou aí no segundo tempo. Certamente o Diniz quis dar mais uma rodagem no elenco, mas o Vasco conseguiu se sustentar bem, não tomou gol,
Finalmente passamos uma partida ileso, sem tomar gols em São Januário. Dos raros momentos do Vasco na temporada sem tomar gol, também teve aquele 3-0 contra o Fortaleza, mas a gente espera que o Vasco consiga dar voos mais altos ainda nessa temporada. Conseguimos essa classificação. Estamos agora nos playoffs, não estamos nas oitavas de final. Vai ter um playoff aí que o Vasco vai jogar contra algum terceiro colocado lá da Copa Libertadores, que ainda será decidido. No meio disso tudo pode ter Inter ou Bahia, hein, cara? Um dos dois vai rodar lá na Libertadores e pode ser que tenhamos um confronto brasileiro aí entre Vasco, talvez entre Internacional ou Bahia. Também tem outras possibilidades, Botafogo, Flamengo, por aí vai. Esses times não estão classificados ainda lá na Libertadores da América. Mas deixa aí nos comentários aí, torcedor vascaíno, o que você achou do jogo de hoje. Se você achou o Vasco com uma postura diferente, o primeiro tempo foi excelente, né? Esperamos que isso aconteça no final de semana contra o Red Bull Bragantino, que jogamos em casa, o Vasco tem que vencer de qualquer maneira. O jogo será às 9h30 da noite no próximo sábado. Bom, além dessa grande vitória do Vasco, hoje também tivemos uma grande notícia envolvendo o Transferban. O Vasco comunicou oficialmente que o Transferban da FIFA foi suspenso e está tudo solucionado. O Vasco pode voltar a contratar jogadores normalmente, agora na janela de transferências que vai se abrir do dia 1º ao dia 10, tanto para clubes que estão disputando o Mundial e também para todos os outros clubes ao redor do mundo. Serão 10 dias de janela, porém a janela internacional, a janela principal, vai se abrir no início de julho. A partir desse momento aí, o Vasco já pode negociar com os jogadores e tentar contratar eles lá no início. No primeiro dia de julho, o Vasco já pode estar oficializando negócio, oficializando aí contratações e também aí registrando novos jogadores no bid da CBF. A janela vai até setembro e o Vasco terá aí praticamente 3 meses de janela para negociar e contratar jogadores. Torcemos para que dê muito certo. Os primeiros nomes que estão especulados no Vasco são do zagueiro Rafael Tolói e também do atacante Elinho. 2 nomes que claramente chegariam ao Vasco para serem titulares. O Elinho, um jogador muito interessante. Eu acho que o Vasco deve contratar um jogador desse nível, se vender o Ryan. Eu acho que se o Ryan não for vendido, o Vasco não deverá fazer esse movimento para contratar um ponta-direita, já que temos ali o Watson, que está tentando voltar de lesão, tem o próprio Benjamin Garré, que entrou hoje. Eu acho que o Vasco focará mais na ponta esquerda, tanto que tentou aí o Brian Rodrigues, né? E também precisamos contratar mais um centroavante reserva para o Verratti. Pode ser o garoto GB, mas ainda não é uma realidade. Os torcedores acreditam que esse jogador pode ser útil aí no futuro, mas até agora ele não é uma realidade. Poderia tentar aí buscar um outro centroavante no mercado, até para tentar dar uma folga também para o Verratti, para ele não se desgastar em todos os jogos do Vasco. Mas o sistema mais carente no elenco do Vasco é o setor defensivo, né? Precisa reforçar a zaga e precisa trazer mais um cabeça de área, um camisa 5 ali, de marcação que sabe sair jogando. Porque hoje a gente viu que o Jair deu uma maior qualidade no passe, mas ele ainda não é aquele jogador, aquele cabeça de área marcador com maior intensidade. Ele é um jogador um pouco mais lento. Vários momentos no segundo tempo ele deu espaço ali para o Melgar. Certamente é um jogador que pode ser melhor trabalhado pelo Diniz, mas ele não tem essas características de ser um volante pegador, um volante mais ativo ali, um motorzinho no meio campo. O Hugo Moura erra muito passe, é um jogador que tem um passe horroroso, mas ele é bom na marcação, mas está desgastado, está vindo de uma longa sequência de jogos. Tanto hoje ele ficou fora devido aí à suspensão na Copa Sul-Americana, mas o Vasco precisa reforçar esse setor, na minha opinião. O setor mais carente, obviamente, é a zaga, né? Temos zagueiros horrorosos e precisa contratar um zagueiro de excelência, e o Rafael Tolói, na minha opinião, chegaria para ser o xerifão ali da defesa do Vasco, um jogador de Eurocopa, naturalizado italiano, muitos anos jogando lá na Atalanta e agora está livre no mercado. E é um sonho antigo do Vasco, quem sabe pode ser que agora o Vasco consiga contratar jogadores. Como a gente trouxe informações mais cedo, de acordo com o canal Vasco, o Juliano Bertolucci, empresário, que também é empresário do Diniz, empresário de muitos jogadores aí famosos, pode auxiliar o Vasco em contratações. Isso pode ser um fator importante para que o Vasco contrate bons jogadores, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do Vasco se livrando do Transferban. Uma ótima notícia. Vamos poder contratar atletas normalmente. Isso estava gerando uma certa preocupação no torcedor. Só que agora a outra preocupação é maior ainda, cara. É o Pedrinho acertar pelo menos 1 ou 2 contratações de qualidade para que o elenco do Vasco seja potencializado aí nessa pausa para esse Mundial. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí o que você achou da vitória do Vascão. 3-0, classificados aos playoffs. Se Deus quiser,
vamos dar voos mais altos aí na Sul-Americana, quem sabe com título, né? Tamo junto, forte abraço e é nóis!